E aí, amigo, seja bem-vindo a mais um Acorda Brasil. Gente, redes sociais passando aí, você pode se inscrever, mandar material para a gente comentar, crítica, sugestão, enfim, você nos ajuda a fazer a pauta dessa bagaça. Bom, gente, eu quero comentar um pouquinho com vocês desse momento que nós estamos atravessando no Brasil, muita gente protestando, uma confusão dos diabos. Inclusive, nos grupos sociais, tem um grupo Acorda Brasil, se você quiser. Aliás, vou fazer o seguinte, vou colocar o link aqui na descrição desse programa de hoje. Se você quiser fazer parte dessa bagunça, meu amigo, dessa confusão, é pauleira. Tem que ter também sangue frio, porque lá o bicho pega também, viu? A gente aceita qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de posicionamento, desde que haja respeito. E aí você pode falar o que você quiser, você pode dizer o que você quiser, você pode ter a linha de ideologia que você quiser, quase não sai. A gente tem pessoas lá no grupo que apoiam o Lula, tem gente que apoia o Bolsonaro, de vez em quando o bicho pega entre eles. Enfim, como diz o outro lá, é casca grossa. Mas esse momento que nós estamos atravessando, rapaz, é um momento muito doido. Crucial, eu diria. O Brasil teve uma eleição muito atípica. E eu digo o seguinte, olha, o resultado da eleição, da votação, deu vitória para o Lula. Isso aí não tem o que se discutir. A vitória foi pouca, 2 milhões de votos, mas foi vitória. O Lula venceu nas urnas. Mas o que aconteceu para que isso, né, essa disputa chegasse a esse resultado, é o que deixa a se pensar. As coisas que aconteceram contribuíram para isso ou não? Porque se a Justiça Eleitoral não tratou as duas candidaturas de forma idêntica, de forma igual, com o mesmo peso, aí a coisa começa a ficar esquisita. Hoje de manhã eu estava assistindo, aliás, ouvindo um professor de direito aí do Brasil, direito constitucional, dizendo o seguinte, que o Brasil tem que ser um país democrático de direito, é um país onde as leis são respeitadas, onde as regras do jogo são respeitadas. E aí eu fico pensando, caramba, é mesmo isso? Porque, olha só, tem uma lei que diz que as regras eleitorais tinham que ser definidas até março desse ano. E tivemos regras definidas em outubro para esse pleito vigente. Então, fica estranho, não é não? A ministra Carmen Lúcia, no seu voto com relação àquela questão de censurar ou não a Rádio Jovem Pan, que a Rádio Jovem Pan estava falando que o Lula era chefe de quadrilha, que ele era descondenado, que ele tinha praticado corrupção, tudo isso é fato, tudo isso aconteceu, isso não é mentira, mas a Jovem Pan foi proibida de divulgar isso, de falar, pelo menos de citar isso. E o caso foi levado para o Superior Tribunal Eleitoral, e chegando lá, os ministros se debruçaram, o ministro que deu o parecer dizendo que a Jovem Pan não poderia falar mal do Lula, é esse que nós vemos aqui nessa postagem, levando tapinhas no rosto de quem? Né? Do Lula. Olha lá. Então, esse homem que você vê aí nesse vídeo, é fato. Lula deu um tapinha no rosto dele e ele é o ministro que fez o parecer dizendo que a Rádio Jovem Pan não poderia falar mal daquele que levou, né, que deu tapinha de carinho no rosto dele. E ainda disse, vou ligar, tá, vou ligar. Então, é estranho isso, bicho. Porque se esse ministro, ele tem essa ligação tão íntima com descondenado, ele é um descondenado. Lula não cumpriu a sua pena, ele não foi inocentado, o processo dele foi cancelado porque, de acordo com o que o
STF decidiu, não poderia ter acontecido em Curitiba, teria que ter acontecido em Brasília. Isso é ridículo. Ridículo. Lula fez os atos que foi acusado, ele foi julgado em Curitiba com todo o amplo direito de resposta, advogados caríssimos. O caso foi para Porto Alegre, lá em Porto Alegre, por unanimidade, o tribunal da quarta vara federal da quarta região, confirmou por unanimidade a sentença e ainda aumentou. Foi para o Superior Tribunal de Justiça, chegou lá, o Superior Tribunal de Justiça falou: não, a gente não está vendo nada de errado nisso. Quer dizer que esse pessoal tudinho estava errado. Aí chega no tribunal onde tem um monte de ministros que foram colocados lá por quem? Por Lula e Dilma. E aí esses ministros se debruçam, antes já tinham se debruçado em outras coisas que foram feitas sob medida para beneficiar o Lula, como, por exemplo, a prisão em segunda instância. É lamentável. Lamentável. É uma situação muito doida nesse país, porque o outro candidato também não é flor que se cheire. Jair Bolsonaro prometeu um monte de coisa que não cumpriu, ele agiu de forma tresloucada na questão da pandemia. Isso custou a ele muitos votos, porque o povo não é burro, Bolsonaro. Aquela sua frase de dizer, e daí no socorreiro, custou para você milhões de votos. Muita gente se chateou, porque o senhor não mostrou a menor compaixão com pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam agonizando, com familiares que estavam com o coração despedaçado pela morte súbita de familiares de entes queridos. O senhor não visitou ninguém nas casas, gente. Nada. Tudo bem, não podia visitar, não podia aquela coisa, não podia, mas, poxa vida, rapaz, ao invés de dizer não sou coveiro, o senhor poderia ter dito assim: olha, sinto muito pelo que está acontecendo, lamento muito, nós estamos ajudando os estados e municípios, porque a Suprema Corte decidiu que eles iriam participar desse momento também, e nós estamos mandando recursos, nós estamos tentando encontrar uma saída mais rápida possível. Era isso que estava acontecendo, você estava mandando recursos para os estados. Mas ao invés de dar uma palavra tranquilizadora, uma palavra de ânimo, de alento, sua palavra foi de patada. Isso pesou no resultado da sua eleição. E outras coisas mais que você falou, eu entendo, eu sei que você tem um problema de articulação das ideias e realmente isso existe. Tem gente que quer falar uma coisa, mas acontece de falar outra. Não consegue articular as ideias direito e fala atrapalhado. Isso pode conversar com qualquer psicólogo, qualquer terapeuta. Existe, sim, esse problema de gente que não consegue se articular. E aí se atrapalha na hora de falar e fala bobagem. Mas, no frigir dos ovos, essa bobagem que você falou, né, por exemplo, pintou um clima, isso não custou quantos votos mesmo? Então, nós temos essa situação. De um lado, um cara que tem uma equipe, eu até anotei aqui o nome, deixa eu ler aqui para não esquecer, gente. Um cara que tem uma equipe, rapaz. Um instantinho, deixa eu procurar aqui rapidinho. Olha só, a equipe do pessoal que está junto com o Lula, né? Zé Disseu. Zé Disseu foi preso em mensalão, um cara envolvido enquanto é bagaceira. José Guimarães é aquele que estava lá com o assessor, com dólar na cueca, que depois o processo foi prescrito. Mas a gente não é otário, a gente não é imbecil. Gedel Vieira Lima, sabe quem é esse Gedel Vieira Lima? Não, que estava com umas malas e caixas cheias de dinheiro no apartamento.
51 milhões. Lindenberg Faria, aquele que a população do Rio de Janeiro rejeitou como senador, e é uma figura deplorável. José Genuíno, Maria do Rosário, Gleisi Hoffmann, Guilherme Boulos, Marina Silva, Wellington Dias, Zé Rainha, Camilo Santana, Geraldo Alckmin, agora vai voltar à cena do crime, né? Com o Lula. Flávio Dino, Jandira Fegari, quer dizer, são essas as pessoas que acompanham o Lula. Então, gente, é complicado isso. Sem falar que vários ministros do governo Lula e Dilma foram presos, tesoureiros do partido foram presos. É uma cinte, cara. Fato de simplesmente esse homem poder concorrer à presidência da República é um assinte, uma excrescência. E é por isso que as pessoas estão protestando nas ruas. É por isso. Esse é o motivo. Olha só, Rio de Janeiro. Centro do Rio de Janeiro. Frente ao Comando Militar do Leste. Olha essa multidão. As pessoas estão fechando estrada, tá uma bagunça, rapaz. E, honestamente, isso é um negócio que nem sei, cara. Nem sei se é válido isso. Agora estão pedindo para os militares, né, para ter, uns dizem intervenção federal, outros dizem intervenção militar, cívico-militar. Rapaz, eu não sei, cara, mas é um momento crítico. É um momento crítico. Porque nós já tivemos um período onde os militares tomaram o poder no Brasil e eles entregaram o Brasil esculhambado. Hiperinflação, corrupção também. Quem não lembra? Paulo Maluf. Ele tinha até um ditado: rouba mais fácil. Quem não lembra de Antônio Carlos Magalhães, José Sarney? Quem não lembra, né, dessa turma que estava, os coronéis lá do Ceará, Adalto Bezerra e outros? Eu sinceramente não sei, gente, mas a situação está realmente complicada, muito difícil. Bolsonaro perdeu a eleição, é fato. Pergunta que eu gostaria de fazer é: esses acontecimentos, né? A Carmen Lúcia chegando e dizendo, sem rodeios, olha, realmente existe um parecer do tribunal, uma jurisprudência, já existe uma votação anterior do tribunal, que eles votaram nesse sentido de não haver censura, e a Constituição também diz que não pode haver censura, mas eu vou abrir uma exceção nesse caso especialíssimo. Por quê? Porque era o Lula, porque era algo que interessava ao Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidiário, descondenado, é isso? Então, quando é para beneficiar Luiz Inácio Lula da Silva, pode corromper a Constituição. Esse é o Estado democrático de direito, de respeito às leis que aquele professor de direito constitucional estava falando hoje, que o Brasil é. Quer dizer, os ministros das cortes superiores, eles podem desrespeitar a lei, e o Brasil continua sendo um país de leis, porque é isso que tem acontecido. No impeachment da Dilma Rousseff,
Ricardo Lewandowski, cara, tô repetindo isso aqui já várias vezes, tô repetindo. Mas é isso mesmo, vou me repetir aqui até cansar, porque não é possível uma coisa dessa. Vou me repetir. Ricardo Lewandowski rompeu a Constituição ao aceitar fatiar o processo da Dilma Rousseff e nada aconteceu, ninguém disse nada, ninguém falou nada, ninguém ficou por isso mesmo. E isso é inadmissível. O ministro, que é ao mesmo tempo, né, o presidente da Corte Suprema, rasga a Constituição desse jeito e fica por isso mesmo. Fica assim, cai no esquecimento. Como é que é isso? Como é que pode? Aí foi fazendo, foi vendo, não, então vamos mais, vamos avançar mais. Aí agora a ministra vai e diz abertamente, sabe, descaradamente, realmente a Constituição diz isso, mas eu vou fazer diferente. E fica por isso mesmo. Ninguém faz nada, ninguém fala nada, ninguém. Por isso que a população está nas ruas. Por isso que a população está de saco cheio. Porque não é possível que ministros, que magistrados de cortes supremas continuem agindo dessa forma e fique na impunidade, fique tudo por isso mesmo, fique tudo assim. Como é que pode? E aí a gente começa a ver um monte de exageros. Olha só, deixa eu mostrar aqui uma cena para vocês. Isso é hoje. Meu Deus, o cara matou uns 4, 5 aqui, ó. O cara matou uns 4, 5 aqui, ó. Passou por cima com o carro. Quer dizer, a gente está vivendo dias sombrios no Brasil. E a tendência é ficar pior. Muito pior. Acorda, Brasil.